o advogado não é custo na veia do empresário. O advogado, ele é um facilitador para que o empresário possa ter paz para navegar esses mares complexos de fazer negócio hoje no país. Eu acho que a gente está num momento de ruptura em que a tecnologia impulsionada pela inteligência artificial vai dominar boa parte do nosso negócio, do nosso dia a dia, de como a gente se relaciona, mas a liderança para trazer isso de forma estratégica, ela vai fazer toda a diferença. Inovação incomoda. Sempre que a gente precisa mudar alguma alavanca na empresa, incomoda. Eu falo, cara, você quer fazer inovação na sua empresa, não adianta você relegar isso lá só para o marketing ou só para vendas, não vai dar certo. Não, a alta liderança tem que estar super envolvida. Isso. Então, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Play Growth, podcast da C3D Web, que a gente fala sobre crescimento, mundo de negócios, inovação e gestão. Porque se você é empresário, quer empreender, quer crescer sua empresa, precisa aprender sobre tudo, né? Precisa aprender. Ninguém fala isso pra você quando você tá querendo montar a empresa, né? Você acha que você só vai vender caneca, você tem que aprender sobre contabilidade, RH, marketing, e tem que aprender muito sobre o mundo jurídico. E essa questão jurídica é uma dos assuntos que a gente tem vontade de aprender, de querer saber mais. E hoje está comigo aqui a doutora Daniela Magalhães. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês. A doutora Daniela é secretária-geral do OAB São Paulo. E está conosco aqui também a Francine Nunes. É um prazer estar aqui com vocês. Eu não mudo para não errar. Para não errar, em político, como é que fala? Não é jingle, é... Quando a pessoa tem essa chamada, sabe? Não que vou nem os jornalistas têm aquela coisa. Olá. É o bordão. Obrigado. Doutora, já tá. O bordão. Mantenha o bordão. Mantemos o bordão. Elton Monteiro. Prazer estar aqui com vocês de novo. O Elton já tá virando co-host, né, Fran? Isso, eu acho que é uma boa. Porque já é o terceiro episódio. O Elton Monteiro está convidado aqui como co-host aqui com a gente, para a gente entrevistar a doutora Daniela. E ele é founder da Essência Digital, está nesse mundo de inteligência artificial, desenvolvendo soluções interessantes. Já está colocando para produzir já a Amy lá, a nossa secretária? Precisar agendar uma reunião, não quiser conciliar a agenda, quando a agenda é complicada, né, Dan? Isso aí. Agenda complicada, muitas reuniões, a Aimee cuida de tudo isso para você, ela agenda, conversa, acha um espacinho. Eu vou conversar com você sobre isso, eu tô precisando lá. Não, o marketing é comigo, daí eu vou passar você pro time de vendas. Entendi. E para você assinar o plano. Se o jurídico deixar. Se o jurídico autorizar. Gente, seja bem-vindo ao mundo dos negócios. Doutora, eu sei que você está muito envolvida com inovação e eu fiquei surpreso de saber que a OAB São Paulo tem uma aceleradora de escritórios jurídicos. É isso, um programa que fazia parte da nossa proposta de campanha e palavra dada é palavra cumprida, nós estamos executando. Isso é um desafio, né? Porque você falar da OAB, aquela entidade séria, ele até ficou sério aqui, né, Elton? Quando falou jurídico, já ficou sério. Não, a aceleradora, a gente pode saber as leis, saber da complexidade e também descontrair, né? E ser moderno. E a aceleradora é a prova de que a ordem pode se conectar com a advocacia, que a OAB pode ser eficiente e que a OAB pode cumprir seu papel de formar o advogado que a sociedade precisa. Né, de formar o advogado que pode atender as empresas, que pode atender as dores das pessoas em todos os segmentos. Né? Eu vivo falando, eu tenho uma palestra de advocacia 4.0 que eu falo que é advocacia infinita, porque essa história de versão de iPhone é muito ruim, né? E eu converso com a advocacia, eu falo, bom, se o cara do Airbnb, os caras, né, tivessem tido a ideia de fazer o Airbnb e procurassem um advogado, o que o advogado ia falar? Não vai dar certo. Isso vai dar certo. O risco é grande. Tal. Então, o advogado precisa ser menos reativo
as mudanças, abraçar mais as mudanças e ser essencial para a construção desses novos laços da sociedade. Então, acho que o mundo, mais do que nunca, precisa de advogados, mas advogados antenados e ligados com esse momento. E a aceleradora é a prova disso. Então, na aceleradora, posso emendar aqui? Claro. Na aceleradora, o que nós fazemos? Estamos na segunda edição. A primeira edição, todas elas são para 30 advogados. Formamos com paridade e equidade em todas, advogados de todo o interior do estado de São Paulo. E o programa tem 3 meses de duração com 3 módulos. O primeiro de cultura empreendedora. Né? Nós não temos isso na faculdade, estava conversando aqui, a faculdade forma o bacharel em direito e não o advogado em si. E na faculdade, infelizmente, a gente não tem nada sobre gestão. Nada sobre cultura empreendedora, eles formam muito o intelectual do direito, né? Então, a OAB entendeu a importância de dar essas ferramentas para o advogado. Então, é um mês de cultura empreendedora. No segundo módulo é gestão de escritórios, contrato de honorários, funcionários, acordo de sócio, tributação, contabilidade, tudo. Então, é um mês de mão na massa para a gente montar o nosso escritório. E o terceiro, de marketing e negócios. E em todos esses módulos, Elton, aí você vai gostar. Em todos esses módulos nós temos a tecnologia atravessando todos esses módulos. Porque não dá para o advogado conversar com a sociedade se não tiver preparado com tecnologia. E só para encerrar aqui, durante cada mês tem 3 dias de imersão. São 3 dias de imersão lá na OAB, de muita atividade presencial e depois o resto do mês é feito à distância. E hoje o encerramento da primeira edição com um pitch. Um pitch que eu aprendi com o Elton lá na Associação Comercial, quando ele era presidente da Associação Comercial. Eu falei, nossa, essa história de fazer pitch é muito legal. E para a advocacia é muito diferente, né? O que nós fizemos? Um edital de uma empresa que vai se instalar no Brasil e precisa de advogados. Então, os acelerandos, para se tornarem acelerados, tem que passar por essa tarefa que é hoje, que a gente vai realizar. Você que está nos ouvindo, fala, poxa, mas eu não sou advogado, esse episódio eu vou aprender o quê, Alex? A gente quer que você esteja aqui conosco, porque falar de inovação para um segmento que sempre foi mais rígido, vai. Sim. Né? Porque o direito brasileiro muito já tradicional, né? O direito brasileiro já é positivista, né? Já é tudo muita lei. Então, naturalmente, já somos o jurídico já é mais engessadinho, né? E falar de inovação no mundo jurídico é para despertar você que está nos ouvindo, que se você não está fazendo inovação na sua empresa, seja a área que for da educação, saúde, negócio, B2B, toda empresa, todo segmento tem que ter um departamento de inovação. Ponto. Se até o jurídico está quebrando barreiras, colocando inteligência artificial, mexendo os pauzinhos, aprendendo marketing, se você não entrou nessa trilha, então agora você está atrasado. E quando nós, sociedade, vou colocar dessa forma, tá? Quando nós, sociedade, quando a gente bate na porta de um advogado, a gente está com uma dor, a gente está com um problema, né, gente? Ou é um problema societário, ou é um problema familiar. E às vezes é um bem muito, muito precioso que a gente está ali discutindo. É um direito que me tiraram, é um processo. E eu falo para um amigo meu que a gente tem que ter um advogado de confiança, tudo. Mas há um pouco, às vezes, esse gap de você, às vezes, encontrar um advogado que não tem a velocidade, a modernidade para atender principalmente esses novos negócios de empresas que estão surgindo, as startups. Por exemplo, eu montei um negócio com um cara, a gente fez um contrato de joint venture. Porque no Brasil não tem esse instituto de joint venture. Não tem legislação para 2 empresas se unirem e tentarem fazer um negócio. Um contrato normal. E a gente teve dificuldade de achar um jurídico para nos ajudar. Eu sabia que eu estava ali. Eu sabia que eu estava ali. Acho que meu marketing não está funcionando. Doutora, precisamos conversar. Faz parte a OAB São Paulo. Falou, gente, se 2 empresas estão montando uma startup, se até o governo está liberando... Há um pouco, então, essa iniciativa da OAB de melhor aparelhar, ou talvez também, né, a gente pegou os advogados que não eram especializados, mas está entendendo que a dor da sociedade a gente não sabe. A gente acha, o escritório de advocacia vai manjar de tudo. Mas a OAB está pensando nisso, de trazer um pouco mais
Informação para a sociedade, você quer dizer? Não, trazer um pouco mais essa aderência do advogado aos novos negócios. O rol de atuação do advogado, ele é muito amplo, né? E a vida ela ficou muito complexa, né? Antes o advogado, ele sabia o penal, o cível, a parte de família, um pouco de tributário e estava resolvida. Trabalhista. Nem tinha lá. Depois isso foi começando. Hoje você fala de direito da moda e não tem nada a ver com que roupa você vai usar. É todo o ciclo de produção e passa por direito autoral, passa por escravidão, passa por uma série de... trabalho escravo, né? Passa por uma série de coisas. Então, a vida, assim como o exercício da advocacia, ficou muito complexo. Então, hoje a gente fala que o advogado ele tem que ser um generalista especializado, para ele conseguir atender toda a complexidade da vida, né? Então, você tem o eleitoral, você tem as questões de como é que fala, de tecnologia, dinheiro e tudo mais. Então, veja, é muito difícil você encontrar um profissional completo. A tendência é que todo mundo se especialize e tente ser esse generalista especializado. Mas a gente precisa, como você disse, resolver a dor da sociedade. E um dos principais, eu gosto muito de trabalhar com dados, né? Dados nos dizem tudo. Um dos principais detratores da advocacia, dos advogados e das advogadas, é algo que você comentou, que demora muito. O prazo de resposta do advogado. Veja só, quando a gente fala de advocacia 1.0, o advogado ele abria o escritório dele, ele tinha um cartão, preto e branco, só, não podia ser outra coisa, tinha o número da OAB e o nome dele. Mais nada. Então ele abria o escritório, punha um cartão e punha uma placa. Ele não podia sair vendendo serviços. Isso era suficiente. Eram poucos advogados. Hoje nós somos 378 mil advogados. Como é que você vai encontrar um advogado... Só no estado de São Paulo. Só no estado de São Paulo. No Brasil são 1.300.000, né? Então como é que você vai encontrar o advogado que tenha mais empatia com a sua causa, que seja o especialista da sua causa? E aí a hora que você encontrar esse advogado... Pode parecer que ele não vai ter muita coisa, mas ele vai estar lidando com questões complexas, ou seja, tem muito a pensar, tem muito a solucionar ainda intelectualmente. Uma conversa que eu tive com o Elton outro dia foi: a gente precisa de tecnologia para nos ajudar a fazer aquilo que a máquina pode fazer, para a gente continuar fazendo aquilo que só um humano pode fazer, que é resolver problemas. Então, isso. Só que a gente passa tempo convencendo a advocacia que a tecnologia está aí para nos deixar mais humanos, né? Então a gente pode usar um sistema de agenda, a gente pode usar um sistema de resposta automático, só que a gente tem um grande limitador, que só pode prestar serviço jurídico quem é advogado, e isso a OAB não vai abrir mão. Então, quando a gente usa tecnologia, a gente tem que tomar cuidado para a gente não deixar a tecnologia fazer o nosso serviço. Mas quando a gente olha o mundo, a gente vê lá o presidente do STF falando: não, nós vamos usar sim tecnologia cada vez mais. E os tribunais estão muito mais avançados do que a advocacia. Então, olha o mundo que a gente está. A gente está num mundo em que o advogado tenta ser mais eficiente para poder atender a população, atender as empresas, e muito mais as empresas, né? Porque o empresário ele precisa fazer negócio. Ele não quer um advogado que fique atrasando o negócio dele, porque senão é só despesa, ele não quer isso, né? E nós vamos ter que lidar com um judiciário que vai decidir as nossas vidas também com inteligência artificial, né? Então, o advogado precisa cada dia mais, e a OAB vai cumprir o seu papel de informar e de dar ferramentas de tecnologia, de processos internos ágeis, de processos internos nos seus escritórios eficientes, e não importa, o escritório pode ser de 1, de 10 ou de 700. Se ele não utilizar essa tecnologia, ele vai continuar ser visto pela população como um cara que é arrogante, um cara que não responde, mas sendo cara de confiança para aquele momento de problema. Mas a gente quer mudar essa ideia. Aproveitando que você deu esse ensejo, como o Alex estava falando, né, um dos grandes problemas realmente da pessoa que contrata um advogado, muitas vezes é o parecer. Por exemplo, vou dar um exemplo. Houve uma publicação no Diário Oficial e o advogado nem informa, porque é muito complexo para eu informar o meu cliente. Vou dando andamento aqui com o que eu tenho e quando solucionar eu aciono ele, que sempre foi assim, né? Tipo, eu tenho que juntar mais um documento, eu tenho que levantar mais algumas informações e passar para o juiz. Então, dentro da publicação do Diário Oficial, para quem é, como o Alex falou, sociedade, muitas vezes fica difícil até de entender o que é que está sendo publicado lá. E hoje, com o uso de inteligência artificial, você acha que, por exemplo,
um escritório que tivesse um sistema de inteligência artificial, que ao ter uma publicação do processo do seu cliente, por exemplo, a inteligência artificial poderia traduzir isso em linguagem mais simples e mandar, por exemplo, um e-mail para o seu cliente falando, olha, estamos atualizando o seu processo, aconteceu isso, já foi enviado para o fórum, já está tudo ok, para ir, dando um posicionamento. Isso é regulamentado dentro da OAB? Poderia ser algo que pode ser utilizado, por exemplo, por um advogado? Isso pode, é super recomendável, já tem uma série de iniciativas nesse sentido, e isso muda toda a relação do advogado com o seu cliente. Porque, é como você disse, o processo ele tem fases, ele demora. E não demora por causa do advogado, gente. Demora por causa do judiciário, que é ineficiente, que tem muitos problemas estruturais, só que o advogado é um intermediário que se relaciona com esses órgãos públicos muito ineficientes. E a gente acaba levando essa responsabilidade. Então, se a gente conseguir informar o cliente nesse sentido, e é um baita do desafio. Eu, como advogo para a empresa, a gente roda relatório uma vez por semana e manda. A pessoa sabe ler. Agora, pensa para uma pessoa que é um reclamante num processo trabalhista, ou seja, é um trabalhador que moveu o seu processo trabalhista e está precisando de dinheiro. Aí, para poder pagar a conta para comer. Aí você vai falar para ele, seu processo está concluso. Meu, o que é concluso? Ele não consegue entender o que é isso e não resolveu a vida dele. Então, não resolveu na vida dele, ele não sabe o que é aquilo, e não é porque ele não tem capacidade de entender. Não, o advogado está informando mal. O advogado tem que falar, o seu processo está com o juiz, para o juiz decidir qualquer coisa. Ele vai decidir o seu pedido, ele vai decidir a audiência, ele vai decidir se houve sua testemunha. É isso. E a tecnologia, a inteligência artificial podem resolver isso pra gente assim. Pode ajudar a traduzir isso, né? Porque eu falo porque sobre a publicação do Diário Oficial, porque quando eu era... Não tem mais, né? Você sabe. 17. Na época eu tinha 17 anos. Isso foi o ano passado. Foi o ano passado. Outro dia eu tive que explicar o que era um fax. Eu achei que esse dia não chegaria. Não. É difícil isso mesmo. Se falar isso pra minha filha o que é um fax, ela vai falar, mãe, nossa, pra que serve uma coisa dessa? Vai falar isso pra mim, não vai ter cabimento. E eu lembro que acontecia muito isso. Eu tinha as atualizações do processo e a pessoa ligava lá, né, pra saber. Mas como tá meu processo? Aí a gente ia lá, lia e tinha que tinha que explicar pra pessoa o que é que significava aquilo que estava escrito. Então não existe mais publicação de Diário Oficial. Tô atrasada, Alex. Tô atrasada. É algo que acontecia lá em 2007. Olha só, Alex, só deixa eu fazer uma pontuação pra ver como complica a vida do advogado e como complica a relação do advogado com a sociedade no geral. E leia-se pessoa física e pessoa jurídica, porque a interpretação é sempre a mesma. Lá atrás saiu o Diário Oficial. Até sair o Diário Oficial, é um jornal, né? Um jornal mesmo. Para a gente ler o andamento do processo, a gente tinha que recortar. É um negocinho desse tamanho. Aí a gente colava numa fichinha e ia até o fórum para ver o que tinha acontecido no processo. Isso demorava dias. Já nossos prazos eram prazos curtos, insisto. A ineficiência não é da advocacia, porque os prazos do advogado é de 5, 10, 15 dias no máximo. Né? A magistratura, o judiciário tem prazos que deveriam ser esses, mas eles não conseguem cumprir. Então a gente tinha que ir até o fórum, tinha que ter secretário, tinha que ter diário oficial, tinha que ter tudo isso. Hoje sai um push, porque o processo é todo digital, sai um push na sua máquina. A OAB tem os recortes de diário oficial. O diário oficial hoje ele é eletrônico. Tinha aquela ASP, né, que fazia assim, pelo seu número de ordem, ele sintetizava seus processos, e ele né? faz ainda, são 2 serviços, a ordem presta, a ASP presta, a advocacia gosta muito da ASP também. Mas isso hoje sai, e aí você entra no seu computador, ou entra no seu celular, você acessa aquele processo. Então, na hora, aqueles 5 dias virou na hora, mas não mudou. E eu insisto, a gente tem que mudar a forma do advogado se comunicar com a população. Eu acho que as tecnologias de integração já estão aí. É até uma iniciativa que a gente tem aqui de um chatbot para responder o cliente justamente dentro dos processos e fazer isso ativamente, né? Como você falou. Aconteceu, não precisa ninguém fazer, né? O próprio robozinho junto com a inteligência porque consegue deixa o cliente mais tranquilo, né, Elton? Deixa mais tranquilo. E assim, essa perspectiva, doutora Daniela, com a chegada da inteligência artificial, a gente tem, por um lado, muitas oportunidades que a gente fica deslumbrado muitas vezes, fala, olha, isso vai ficar muito melhor, muito mais fácil. E do outro lado, tem um certo medo do que isso vai acontecer,
se vai perder, se de repente as decisões vão ser tomadas por máquinas em algum nível, né? Se a construção dos pareceres ou das petições, se isso vai ficar muito mecanizado. Mas como que você enxerga que a advocacia está absorvendo isso e daqui a alguns anos como que vai estar o direito, né? O quanto a inteligência artificial vai estar inserida dentro dos direitos? Eu acho que vai estar 100% inserida. O que a gente vive hoje é esse misto de deslumbramento e de medo, né? Mas eu sempre vejo esses momentos como uma grande possibilidade, porque hoje nós somos parte dessa transformação. Então o mundo que vai estar aí é o mundo que a gente está construindo, né? Então a gente é parte. Nos cabe a nós entender como, se uma aceleradora de escritório de advocacia ela vai estar dentro do que é os ditames da ordem ou não, se os nossos processos internos no escritório vão ser eficientes ou não, e como a gente vai lidar com essa inteligência artificial, e que hoje, vamos combinar, deram uma Ferrari para a gente não sabe dirigir, né? Então a gente está lidando com, às vezes, estagiários fazendo peças com um ChatGPT. E como é que a gente usa isso no dia a dia do nosso escritório? Mas eu acredito que a gente vai ser muito mais eficiente se a gente conseguir otimizar essa utilização e utilizar dentro dos princípios éticos que a ordem dita, né? E a ordem não vai abrir mão de que serviço jurídico seja prestado por advogado. Então, enquanto a ordem garantir que o serviço jurídico vai ser prestado por advogado, fiscalizar, né, a utilização da inteligência artificial, fiscalizar a utilização dessas ferramentas, acho que a população vai estar tranquila de que tem ali alguém, tem uma cabeça ali pensando os seus problemas e solucionando. Já do judiciário a gente não pode dizer, né, como é que vai ser, mas vai chegar o dia em que a gente vai ter, já temos, né, sentença dada por inteligência artificial. Eu achei que a OAB está bem na crista da onda. A OAB São Paulo. A OAB São Paulo. Por favor. Eu fui fazer meu dever de casa. Eu encontrei que vocês fizeram em março agora o primeiro congresso de inteligência artificial. A OAB São Paulo. Fizemos. Aconteceu agora em março ou foi abril? Aconteceu agora, não tenho certeza, mas foi recente. Sim. Foi um sucesso. Quem capitaneou isso foi o nosso DPO também, nosso presidente da Comissão de Tecnologia, que é o Solano, que é um cara super antenado, que nos move adiante também. E a gente pensava que estava muito distante da advocacia, né? Que a gente precisava mais convencer as pessoas. Não, o congresso foi um sucesso. Parece que as pessoas estão abertas. Agora acho que a inteligência artificial está causando tanto uma mistura de medo, mas também de curiosidade. Porque há uma promessa aí. Se eu uso a inteligência artificial para fazer o trabalho de robô, pode sobrar mais tempo para mim? Sobra mais tempo de vida para mim, eu posso sobrar mais tempo intelectual, eu posso fazer mais honorários com isso. Obrigado. Isso eu estava pensando em alguma coisa assim. Eu vou usar minha capacidade de inteligência natural, né? Porque a inteligência artificial é o robô. Eu vou usar aqui minha capacidade de análise. Por exemplo, nós temos um desafio. A nossa agência, depois a gente precisa conversar se é a sua especialidade, mas a gente está naquele momento de implantar o partnership. E eu estou tendo dificuldade de achar um parceiro jurídico para isso. Porque é um assunto muito novo. Como é que a gente vai formatar as questões trabalhistas para o cara que é partnership, mas ele é um PJ, ele trabalha também para a empresa. Você sabe que hoje, outro dia a gente estava montando o nosso plano de carreira lá do escritório, né? E aí o Thiago, que é meu sócio, foi lá e colocou no ChatGPT. Aí veio uma coisa maravilhosa dos Estados Unidos. Ele falou, olha, considere que eu estou no Brasil, né? E foi ajustando. Hoje você vai encontrar qualquer coisa no ChatGPT. Inclusive muitas mentiras, né? Porque ele não está ainda a 100%, vem respostas erradas, né? Eu mesma já tive a possibilidade de confrontar com 2 orientações erradas, né? A gente testa muito. Mas o que eu falo sempre, a gente tem que estudar. Tem que estudar muito, saber do que está falando, porque não basta pegar um modelo pronto. Você não vai ter aquela visão do que é bom para você naquele momento de vida que sua empresa está vivendo, para aquelas circunstâncias. Ele vai te dar um padrãozão. Aquilo que você vai na prateleira e compra. A inovação, eu vou entrar num campo mais minado, mas não tenho o que fazer. Não, tem que entrar. Se a empresa
com medo de correr o risco de implantar o partnership, porque é um modelo que deu muito certo nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil nós já temos empresas como a Ambev, como a XP, que cresceram totalmente baseadas em partnership. Então nós precisamos de um jurídico que tenha a mentalidade também de falar, cara, não, nós vamos para cima, vamos formatar esse modelo não existe, nós vamos criar esse modelo. Porque a gente estava comentando, acho que não estava nem gravando o podcast, que demorou anos a OAB adotar São Paulo, a OAB São Paulo adotar o DocSign para assinatura eletrônica. Nossa, é uma coisa Mas hoje louca. é uma coisa assim... Deixa eu só aproveitar, acho que seria legal, Dani, você falar um pouco dos números, dos desafios, Da aproveitando ordem. como esse, porque além disso, né, tem toda a reformulação de estruturas físicas que vocês estão fazendo, acho que é legal ela dar um panorama. Sem dúvida. Tem um trabalho realmente incrível que eles estão Porque fazendo. às vezes a inovação no começo assusta, mas agora, como, por exemplo... sempre assusta. a- E ela a dá um assinatura- trabalho, né? A assinatura eletrônica agora virou uma coisa totalmente comum. Ou alguém ainda leva... É incomum você assinar agora fisicamente. Ir para cartório, reconhecer firma, ficou mais difícil. Olha, né? a OAB geral, né? Eu falo da OAB São Paulo, porque a OAB São Paulo, falando nos big numbers, né? Ela é a maior do Brasil, a maior do universo, portanto, né? Nós somos 378 mil advogados, né? É sempre 1/3 do OAB Brasil. Na OAB Nacional, São Paulo sempre representa 1/3. Então, quando quiser saber alguma coisa da Nacional, é vezes 3. Né? Então, 378 mil advogados aqui. E como você falou do DocSign, nós ganhamos a eleição, porque é eleição. Nós trabalhamos lá, somos 5 diretores. Pela primeira vez, nós temos a Patrícia Vanzolini, que é a presidente mulher em 90 anos. Primeira vez que uma mulher preside a entidade. É a primeira vez que tem uma secretária-geral mulher também, que é o cargo... administrativo da ordem, né? É um assunto importante, a questão da paridade de gêneros em todas as áreas. E a advocacia feminina é maioria, né, no Brasil. E na CASP, o nosso braço de assistencial para a OAB também é a primeira vez, para a advocacia é a primeira vez que tem uma mulher, né, presidente. Então, temos, e na OAB Prev também. Então, a OAB São Paulo ela é formada pela OAB São Paulo em si, a CASP, que é o braço de assistência, né, para advogados. A gente tem benefícios funerários, a gente tem auxílio salário, se o advogado tem problema, planos odontológicos, plano de saúde, é uma potência. Temos a OAB Prev, também presidida por uma mulher hoje. Parece que está dando certo a mulherada tocar o negócio. Não. Para nós da Eu sou C3D super de Web, acordo. tá bom? A C3 é liderada por 2 mulheres e tá dando muito mais certo que quando eu tava na frente. E a OAB Prev, que é o maior maior fundo de previdência complementar privada de classe do país. São 55 mil participantes, é pouco, porque o advogado não tem a cultura previdenciária, né, a cultura de poupar. Mas nós administramos já 1 bi de patrimônio da advocacia lá. Sem dúvida. E a ESA, nossa Escola Superior da Advocacia, que é uma potência. E hoje, você falou, Elton, aqui, que a gente reduziu a anuidade, né? Além de reduzir a anuidade, que era uma proposta de campanha nossa, a gente dá a anuidade de volta, porque eu estava falando aqui que o advogado precisa continuar estudando, né? Então, hoje, as pós-graduações que a gente tem na ESA, ele pode usar com o valor da anuidade de volta. Então, ele zera a anuidade dele fazendo uma pós-graduação. Então, Nossa, sensacional. Essa é a ordem de hoje. Nós, é lógico que é uma corrida de bastão, nós recebemos a ordem já com uma estrutura de 251 subseções, 930 pontos de atendimento, 2.100 funcionários. Mas na hora que a gente foi olhar para esse gigante, a gente falou, precisa dar uma sacudida nele aqui, porque lá vigorava a lei de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu serei assim, para sempre assim. Gabriela, as pessoas nem sabiam por que faziam isso. Então, quando a gente chega falando de DocSign, a gente mata meio mundo de pessoas. Por quê? Porque os processos internos não eram preparados. Então, você pensa, o mundo, a OAB, maior entidade de classe, a OAB São Paulo, maior entidade de classe desse país, respeitadíssima pela sociedade. Goste ou não goste, todo mundo respeita quando a OAB dá a sua manifestação. Com uma arrecadação de meio bilhão no ano. Meio bi de orçamento. Meio bi de orçamento. Não tinha DocSign, ou seja, a presidente da OAB tinha que assinar contrato físico. É uma loucura. Isso depois do mundo pós-pandemia. Então, quando a gente toma posse... Querendo ou não, a pandemia acelerou a transformação digital. De todo mundo. E quando a gente toma posse, e eu sento lá na minha cadeira, falo, você tem que fazer, é assim que você faz seu papel, tá? Gente do céu, como é que isso é isso? Parei para estudar, sou Caxias, né? Fiquei ali.
E aí me veio um contrato, porque eu tinha que vistar aquele contrato, ver se estava tudo dentro do padrão e depois levar para o presidente assinar. Eu falei, vocês estão loucos? Eu não vou fazer isso não, mas está no prazo. Eu falei, eu me recuso a levar um documento físico para o presidente assinar. Não, mas a gente não tem outro formato. Aí eu levei para a Patrícia e falei, Paty, ó, tá aqui, isso aqui é o contrato. É o primeiro e último que eu trago para você. Nós vamos travar tudo aqui, mas é um absurdo que a ordem não tenha um DocSign. Nós pegamos um DocSign emprestado da OAB Prev. Olha só. Para testar. Para vencer a burocracia interna, porque você não muda a cultura das pessoas do dia para a noite. Então você fala, eu compro um DocSign, eu assino via DocSign, mas e o processo interno de uma empresa desse tamanho? Como é que você faz? Você não consegue fazer. Então você tem que mudar a cultura, você tem que mudar o processo interno. Isso é como o Alex falou, no começo causa o maior desconforto e depois acerta. Então, hoje a gente tem DocSign, hoje a gente tem uma secretaria de governança, a gente tem um TOTOS lá, que hoje a gente usa ele efetivamente como TOTOS. Eu gerencio o RH da ordem hoje do meu celular. Você imagina que eu tenho 251 subseções. Eu tenho 2.100 funcionários espalhados no estado. Eu não tinha banco de horas, eu não tinha ponto eletrônico, eu fechava a folha da ordem fisicamente. A OAB São Paulo, a maior. Então, a gente está há muito tempo trabalhando internamente para fazer a transformação administrativa e tecnológica da ordem, para que ela continue a existir e para que ela possa se conectar com a advocacia, que ela possa apoiar advogados e advogadas para esse mundo pós-moderno e mudar a mentalidade de atendimento de cliente, né? Hoje a gente tem um chatbot. Antes o chatbot dava poucas informações, hoje a gente conseguiu evoluir, ele entrega compêndio de jurisprudência, não vejo a hora que ele entregue como é que fala? O boleto, né? Porque você tem que entrar na área restrita, pegar seu boleto. Não, é muito ruim, eu quero resolver ali, né? E nós fizemos duas coisas muito inovadoras. Nós fizemos... hoje a gente vota os nossos processos, o conselho, deixa eu contar. O conselho da ordem, quanto que era o conselho da associação comercial? 21. O conselho da ordem são 160 conselheiros. Nossa. Com paridade e equidade. 5 diretores executivos, que é o meu caso, né? Então eu sou secretária-geral. A sessão do conselho, quando votava na mão. Na mão. Nossa. Como é que você votava quinto constitucional? Quinto constitucional é a pessoa que sai da advocacia e vai ocupar uma cadeira nos tribunais representando a advocacia. E nós viemos com a regra de paridade e equidade no quinto constitucional também. Como é que você vota isso na mão? Não vota. Então nós informatizamos essa votação. Ergue a mão e sai com não, é uma coisa boa. Não, na verdade acho que isso é meio pro achismo, né? Levanta a mão e fala, não, tem mais, tem mais. Tem que contar. Conta na ordem, a gente faz tudo certinho. Não. Então nós fizemos o sistema, nós fizemos agora uma consulta pública à advocacia. Pela primeira vez na vida de 90 anos de uma entidade, a OAB consulta a advocacia sobre o que a advocacia pensa do mundo jurídico. E fizemos com um sistema que vai ser o sistema que nós vamos fazer pela primeira vez na vida também, eleições online. Então os 378 mil advogados vão votar de forma online. Isso já aconteceu em outras sessionais, em outros estados, na última eleição, mas a OAB São Paulo não quis aderir. Por quê? Porque muda a forma de fazer eleição, né? Então agora nós vamos fazer online. E o que nós perguntamos para a advocacia? Perguntamos sobre prazo de mandato de ministro do STF, se a advocacia gostaria que mudasse tipo para 10, 20 anos, ou se entendia que tinha que ser na aposentadoria, né? Manter até como que está hoje, né? Que o cara vai Todo mundo quis mudar, a maioria quis mudar. Boa. Perguntamos... Principalmente depois de tantas coisas que a gente tem vivido com o judiciário. Com o judiciário. A gente quer trocar mais rápido, né? A gente não sabe se isso vai ser bom ou não, mas é a vontade da advocacia. Se a advocacia quer eleições online para o Conselho Federal da OAB, sim ou não, queremos. Se a advocacia... Ai, me deu branco da outra pergunta agora. Não lembro, já eu recupero. Mas a outra pergunta era se você quer continuar sendo ouvido pela ordem, por esse sistema. E sim, 97% da advocacia quer continuar sendo ouvido pela ordem. Só que para a gente chegar nisso, a gente teve que mudar muitas coisas. Por exemplo... inscrição de novo advogado. O novo advogado, quando passa no exame da ordem, ele tem que ir até uma subseção, preencher todo o documento dele, entregar fisicamente lá, marcar a digital dele, e aí ele vai lá em Junquerópolis, por exemplo.
vai num malote toda a documentação dele para a OAB São Paulo. Quando chega na OAB São Paulo, tem uma central de protocolo, que demora mais um tempo para distribuir. Meu Deus. Então, demorava 3 meses para esse novo advogado ter a carteira da ordem. Qual que é o problema? Esperou tanto, espera 3 meses. Não, é dinheiro que ele está deixando de ganhar. É experiência que ele está deixando de ter, às vezes é contratação que ele não está conseguindo fazer. Então, é uma ordem ineficiente, que afasta o advogado. Então, a gente precisou fazer esse trabalho, que esse trabalho é invisível, né? Ninguém vê. Sociedade de advogados também hoje é um procedimento onde lida com os contratos sociais do advogado. Você está falando de um contrato de partnership que é tão moderno para uma empresa, tão fácil de lidar para uma empresa hoje, lidar com contratos, ainda com seus desafios. Os contratos de sociedades de advogados na ordem, eles eram físicos. Ou eles começavam digital, depois a gente imprimia físico. Um outro elemento, a assistência judiciária, que é algo que a advocacia dialoga muito com a sociedade. A assistência judiciária no estado de São Paulo é a maior assistência judiciária gratuita do país. É o maior programa de assistência judiciária do país e quem presta isso é a advocacia. Defensoria Pública, que me desculpe, mas são 900 defensores públicos e 49 mil advogados prestando assistência judiciária. E aí, como que o advogado recebe? Ele entra como pro bono, ele não pela defensoria? Não, ele recebe. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo tem um orçamento do governo do Estado de São Paulo, aí ela é autorizada a fazer um convênio com a OAB. Ok. E aí os advogados que quiserem prestar esse serviço, eles aderem a esse convênio e tem honorários que não são honorários da tabela. Mas para quem está começando uma carreira, já tem trabalho, já tem musculatura ali ganhando. Né? E consegue uma baita de uma experiência. O que a gente fez para potencializar esse programa? Fizemos a escola da assistência judiciária junto com a Defensoria Pública. Fala, vem aqui, defensor e a OAB, nós vamos fazer junto uma escola para essa turma. Os cursos preparatórios para você poder advogar, eles eram pagos. A gente falou, não, é gratuito. É gratuito. E como que o advogado recebe? Concluído o processo, emite a certidão. O juiz autoriza a emitir a certidão para pagar. O advogado pegava essa certidão. Olha, Elton, você vai querer morrer. Pegava essa certidão. Com a pandemia, o que ele fazia? Não levava mais fisicamente na ordem. Ele mandava por e-mail para a ordem. Aí a ordem pegava e imprimia essas certidões. Conferia, 25 pessoas para fazer isso. E depois mandava num carrinho. Atravessava a rua num carrinho da OAB para a Defensoria Pública e levava fisicamente para a Defensoria Pública. Qual o problema disso? Ineficiência da ordem também, que afasta a ordem. Fora, quando você perde de retrabalho, de custo disso tudo, no final do dia, esses 3 elementos que eu dei para vocês afastava o advogado da ordem. Então, o advogado não conectava com a ordem. E essa entidade que você já viu um pouquinho que eu amo. Existe para ele, né? Existe para ele. Interessante que Mas é que não era assim, né? Ela era fechada. Você praticamente está nos dando um modelo de inovação aqui. Não, extremo, né? Porque realmente... Primeiro tem que ter um líder tocando o processo de inovação na empresa. É top-down, né? Isso aí não tem jeito. Obrigado. Porque eu acho, às vezes, eu entrevisto algumas pessoas e alguns clientes... Eu falo, cara, você quer fazer inovação na sua empresa, não adianta você relegar isso lá só para o marketing... ou só para vendas, não vai dar certo. Não, a alta liderança tem que estar super envolvida. Isso. Então, ter uma pessoa como você ali, batendo o bumbo, fazendo acontecer, poxa, parabéns para a OAB São Paulo aí. Então, ter um líder tocando isso daí, ter um plano de trabalho e criar, você traz uma mentalidade que a gente fala que é uma mentalidade de startup, tá? Que é a mentalidade que a gente acredita muito que é, poxa, vamos inovar, vamos perguntar para as pessoas o que elas acham disso. Então você acaba conseguindo até a autoridade falar, gente, ó, tem 300 mil pessoas que achando que isso é válido, por que a gente está esperando o quê para fazer, né? É isso, eu sempre advoguei para a empresa, talvez seja um pouco disso também, né? Primeiro que a nossa diretoria tem total alinhamento com onde a gente quer levar a ordem. A nossa campanha foi toda na base do muda a OAB. Aí não basta chegar lá e não mudar. Tem que mudar, tem que melhorar. Então a gente tem um alinhamento muito grande para isso. Eu tenho total liberdade de trabalho. Eu falo que eu sou... Todo mundo fala, nossa, mas você é a melhor secretária-geral que a ordem já teve, né? Falo, comecei a aceitar isso, modéstia às favas, porque era o momento. Ou a gente fazia essa transformação ou acabava. Mas eu falo, Patrícia, eu só sou a secretária-geral que eu sou porque ela é a presidente que ela é. Então, o alinhamento da alta diretoria tem que ser... ele é fundamental e ele é indispensável. Se a alta diretoria bater cabeça, você não sai do lugar. E isso em qualquer lugar, numa grande empresa, numa pequena empresa, num escritório de advocacia.
em qualquer lugar você tem que estar muito certo da onde você quer chegar. E isso lá na Ordem foi muito top-down. Porque as pessoas lá têm muito valor. Que as pessoas por si só elas vão melhorar. Não, elas têm mudança gera a resistência. É o que eu falei da lei de Gabriela. Mas se eu sei fazer isso aqui, isso dá certo para mim, para que eu vou querer mudar e arrumar dor de cabeça? Quando a gente informatizou o negócio de inscrições, veja, demorava 3 meses para o documento chegar para a gente. Quando é digital, ele chega no dia. E tinham inscrições represadas da época da pandemia. Então, num dia a gente recebeu 5.000 inscrições. E para tirar isso da frente? Então, você tem que ter alguém ali para falar, vamos parar tudo e nós vamos fazer isso. Inscrições, assistência judiciária, vamos informatizar. Nós fizemos uma leitura dos nossos 930 pontos de atendimento. Tinham pontos de atendimento que não tinham 1 giga, 1 giga menorzinho? 1 mega? Mega, não tinha 1 mega de internet. Como é que você fazia upload e download de documento? Não tinha. Então, como é que o advogado que estava lá prestando serviço pro bono, praticamente pro bono, porque os honorários são honorários sociais, digamos assim, ele ia lá na Ordem, um prédio velho, feio, parecia guichê, com a internet ruim, sem computador, fazia as coisas na mão, ele ia lá e saía chutando a Ordem, né? Então, agora, nós investimos também em estrutura física. Nós remodulamos e modernizamos todos esses 251 pontos, né, da Ordem, as subseções, que antes eram pontos administrativos. Agora são espaços que o advogado pode usar. Você fica acompanhando a doutora no Instagram? Uma hora ela está na cidadezinha lá do interior, inaugurando a sede, outra hora está começando uma construção. É impressionante, parece. Mas, cara, é divertido. O que ela está fazendo na OAB, eu indico para todo mundo que está nos assistindo, começa, nem que for um comitê de transformação na sua empresa. E nós começamos nem que você junte viu? 3, porque nós que atuamos com marketing e vendas, a gente está encontrando empresas grandes, sabe, fazendo as mesmas coisas e não querem inovar. Tem que ter um centro de inovação, tem que trazer inteligência artificial para conversar, tem que mexer software, tem que mexer processo. As empresas que não inovarem vão camelar. Nós montamos um comitê de transformação digital e de inovação na Ordem. Não funcionou muito bem, que nem a gente queria, porque a gente demorou para entender também que a Ordem é muito grande, né? Então, a gente teve avanços em termos de ideias do que a gente queria fazer, partiu desse comitê, mas fazer a inovação mesmo foi na parte administrativa. Né? Então, se meu time de secretaria-geral não tivesse tomado isso para si e não tivesse impulsionado essa transformação, a gente não teria conseguido. Né? Dá uma olhada nessa ilustração. Imagino que a OAB é um transatlântico, porque com 2.100 funcionários é um transatlântico. É bem grande, né? Você não consegue mover um transatlântico assim, vai para frente, vai para trás, dá ré, não vai. Aí um cara, eu preciso resgatar onde que eu ouvi. Se você tá me ouvindo, saber essa história, pô, me ajuda, escreve aí no comentário. É jogar os jet ski na água. Então você tem o transatlântico, que é a sua empresa. Cara, você não está conseguindo fazer grandes mudanças, joga 4 jet ski na água. E faz o que dá. Gostei disso daí, né? É isso mesmo. Porque daí você bota 4 caras no jet ski, faz alguma coisa aí e depois me apresenta. Até que eu consiga virar, colocar o seu rumo. Jogou 4 jet ski na água, você já faz alguma coisa. Você já mexe em algum processo. Você já tenta inovar no departamento de vendas. Mas poxa, já dá para ver o que uma inteligência artificial dá para aplicar ali. A questão jurídica, né? Que sempre é eu sempre tive muita cautela na nossa agência, porque eu vinha de uma bagagem, né? Que eu fui estudante de direito. Não dá para desprezar as coisas que nos formam, né? Eu falo para um amigo meu, foi ótimo, foi uma das melhores coisas. Se você tem filhos aí que tá no... Alex, o que meu manda o filho fazer direito, porque eu acho que dá uma base para tudo, minha visão, tá? Sem dúvida. Se meus filhos ficarem assim, pai, eu falo, cara, não sabe o que você quer fazer da vida, faz direito, faz 2 aninhos, 2, 3 aninhos, tá tudo certo, filho. Depois você decide. Eu fiquei com isso no coração, porque para mim foi muito bom. E a Fran sabe que eu tenho sempre muita cautela com os contratos, né? Então, você joga um jet ski na água, você de repente fala assim, poxa, vamos inovar esse contrato, vamos botar numa assinatura eletrônica, ou vamos inovar no nosso atendimento. Eu e o Elton estamos com a iniciativa de desenvolver esse chatbot com inteligência artificial para um escritório de advocacia, e eu achei fantástico. Eu estava, sem perceber,
que uma área tão tradicional como o setor jurídico não, precisamos inovar. Eu estou muito contente com esse bate-papo, doutora Daniela. Quero te agradecer. Você fez assim enxergar, se a OAB São Paulo está nessa batida, poxa, a iniciativa privada, não pode ficar para trás, cara. Eu tava achando que eu tava inovador, agora perto da OAB eu tô devagar demais, cara. Vamos combinar que ali a gente tinha um amplo campo pra gente poder inovar, né? E é um case, fica aí pra gente conversar mais e estão todos convidados a visitar lá também, vocês vão adorar. Foi uma grata surpresa. Nesse bloco final, gostaria que cada um desse aí um highlight, você quer fazer um destaque. Eu sei que você está com grandes frentes, você deu uma pincelada sobre a questão que é um tema que você gosta de atuar, que é a questão da posição de igualdade da mulher. Você comentou da OAB, mas é uma pauta sua também. Você está com os eventos, você está com essa liderança na OAB São Paulo. Se você pudesse nos dar assim uma posição que você acha que é importante para nós empresários pensarmos. Não, para um pouquinho de pensar na OAB agora. Você como profissional jurídico, você está experimentando uma inovação como você trouxesse inovação numa multinacional, tá, doutor? Porque 2.100 funcionários... Meio bi de faturamento. Meio bi de faturamento, pô... É uma empresa que usa SAP, ela usa TOTS, é uma empresa que estaria em 4, 5 países brincando. Só não tinha DocSign. Então, agora tem. Você tem um perfil executivo, sim, sem dúvida. O que você traria pra gente da sua experiência, não só como um advogado, não só como profissional jurídico, mas como executiva, para alguém que está nos ouvindo e está enfrentando problema de inovação, com dificuldade, de as pessoas desconectadas, ou até outras associações, né? Porque nós temos várias outras associações, sim, que estão capengando. Né? O que você poderia destacar aí para a gente? Só para eu encerrar a parte das entidades e das associações, eu acho que elas são muito importantes para a sociedade. Eu me dedico à ordem porque eu acredito muito nessa entidade e que eu acredito muito na relevância e na importância que ela tem na vida, no dia a dia dos advogados e das advogadas, que são pessoas, para mim, essenciais à administração da justiça no país, essenciais, insisto, à construção dos novos laços sociais para as pessoas físicas e para as pessoas jurídicas. Agora eu vou trazer aqui para as pessoas jurídicas, para a empresa, que é quem eu atendo desde que comecei a advogar. Né? Então, a gente escolhe o nosso ramo de atuação com aquilo que a gente quer mudar no mundo, mais ou menos, né? Mas eu sempre achei que o empresário era o cara que a gente precisava apostar na vida, porque ele que gera emprego, ele que gera renda, é ele que tem uma capacidade transformadora na sociedade a partir dos seus negócios. Então, eu, enquanto advogada, sempre quis apoiar empresas. Então, eu advogo para empresas de pequeno, médio, grande porte. Adoro advogar para startup, que eu acho que é quem precisa... Né, se colocar no mundo. Já vi muita startup dar certo, muita startup ficar para trás. Empresas vulneráveis. Muito vulnerável e são as mais expostas às normas regulamentares, às normativas vigentes no nosso país. É muito difícil você falar, então eu vou escalar o meu time de marketing para poder atender um nicho que ninguém atende, vou montar os squads, vou trabalhar. Dani, vem aqui, monta aqui para mim o contrato de partnership, monta o contrato de prestação de serviços, monta a estrutura societária. Dani vai lá e monta, tá tudo bem. Como é que você vai encarar o custo da legislação trabalhista? Como é que você vai encarar o custo da legislação tributária? E se você errar, aí você arrebenta o seu negócio. Né? Eu já vi startup quebrando porque estabeleceu um modelo de remuneração para o vendedor que não contava com a carga tributária que incide no nosso país. Então, não foi adiante. Estou dizendo tudo isso para defender o meu, de que o advogado não é custo na veia do empresário. O advogado, ele é um facilitador para que o empresário possa ter paz para navegar esses mares complexos de fazer negócio hoje no país. Porque a legislação muda todo dia.
né? A legislação trabalhista quase acaba, vai e volta e você tem que lidar com isso. Eu não sou trabalhista, mas como advogo para a empresa, isso é muito próximo. Tributário, a parte de contratos. Hoje está todo mundo falando, não, mas eu não preciso fazer um contrato, o ChatGPT me dá ele aqui tão mais rápido. Não vá nessa. Né? Não vá nessa. A gente sabe que tem empresários que discutem os seus contratos com muito mais poder, com muito mais certeza daquilo que está falando do que um advogado, porque só ele conhece o seu negócio. Mas só o advogado que conhece os problemas que aquilo pode levar. Então, use e abuse do advogado. Eu tenho um cliente meu, que é o meu primeiro cliente, que está comigo até hoje, e ele não faz nada sem acionar o escritório. Ele fala, doutora Dani, você acha que eu vou ter você aqui e vou eu querer pensar aquilo que você pensa por mim? Não, eu acho que é advogado que tem que resolver isso, eu vou resolver as minhas coisas. Ele não abre mão do advogado para nada, né? E eu falo, putz, mas de todos os clientes que eu tenho, ele é o único que pensa assim, né? Então, a maioria vai atrás de você a hora que deu problema. Vai! Aí você fala assim, agora vai ficar mais caro. Não faz isso, né? ele faz. Não vai. Mas então, a cultura do empresário de ter um advogado para o pré-problema, para estruturar o seu negócio. Né? Quando tem coisa que chega pra gente que a gente fala, putz, se a gente tivesse trocado numa reunião de meia hora, você não estava com esse problema. Né? Então, é muito importante, não é só custo, é um agente estruturante de construção de mecanismos para que o advogado, para que o empresário possa ter paz para trabalhar. É estratégico. É estratégico. Desde a Constituição Societária, desde um contrato padrão, que o padrão hoje muda, né? Um contrato padrão, posicionamento de exposição da sua marca. Então, use um advogado, consulte sempre um advogado, né? É isso. Muito legal. Obrigado. Quero dar posições finais. Só agradecer a Dani. A gente conhece já há algum tempo, né, Dani? De outras Doutora batalhas. Daniela, acostumada a chamar de Dani. Mas a importância da liderança, acho que ficou como lição aqui. É um destaque. Para a transformação, acho que a gente está num momento de ruptura em que a tecnologia, impulsionada pela inteligência artificial, vai dominar boa parte do nosso negócio, do nosso dia a dia e de como a gente se relaciona. Mas a liderança, para trazer isso de forma estratégica, ela vai fazer toda a diferença. Que é o que está acontecendo lá. Assim, acompanhe a doutora Daniela, mas conhecendo mais detalhes, assim, é impressionante o que vocês estão fazendo lá. E espero que a gente possa se inspirar nisso para trazer para o dia a dia, num segmento tão tradicional, cheio de regras, né? Cheio de situações, de burocracias, tanta tecnologia, tanta inovação, e a gente poder levar soluções para esse segmento também é bastante interessante. Parabéns, viu, Dani? Obrigada. Bem, eu achei o máximo a gente falar de inovação aqui dentro de uma área, como ele falou, totalmente tradicional, né? E inovação incomoda. Sempre que a gente precisa mudar alguma alavanca na empresa, incomoda. Alguém fica incomodado. E a doutora Daniela falou uma coisa muito legal. Ela falou assim, dá muito trabalho estruturar tudo isso. E muitas vezes aqui nós empresários e vários clientes que a gente já conversou falam assim, nossa, mas vou mexer nisso? Nossa, mas eu vou trocar esse sistema? Nossa. Vai dar uma dor de cabeça, porque você já começa a pensar tudo que você vai ter que fazer muitas vezes para aquilo funcionar. E você acaba esquecendo que lá na frente você vai colher um fruto muito melhor. Então, ter essa visão inovadora e arregaçar as mangas, né, tem que vir da liderança realmente, porque é uma decisão, e acho que isso é bacana, né? Você falou assim, a gente muitas vezes não funciona formar comitês de inovação. Porque tem que ter um head que vai falar, eu tomei essa decisão, a partir de agora a gente vai fazer assim. E a gente coloca uma comissão para executar aquilo que a gente planejou. Porque senão fica todo mundo com aquele detalhe, né? Ah, mas isso aí vai dar trabalho. A síndrome de Gabriela, adorei. Vou levar isso para todas as minhas reuniões agora. Boa. Daniela, obrigada por ter vindo, viu? Foi realmente inovador saber que a OAB tirou a tradição ali do bolso e começou a inovar. Obrigada. Eu acho que esse é o grande momento para todos nós. Eu trabalho com tecnologia. Olha, então, a gente já vem há um tempinho, uns que tem uns cabelinhos brancos surgindo aí. Coisa de ontem, né? Eu não percebo na minha história, porque eu fiz processamento de dados quando eu tinha 20 anos. É algo que nós temos que aproveitar
a inteligência artificial, essa grande mudança que a sociedade vai passar. Uma grata surpresa pegar a OAB São Paulo tão pujante nessa área e empresários ainda pensando por onde começar. Então, você deixou uma grande lição para a gente aqui, mesmo uma associação rígida, pensando em inovação. E um pensamento aí para você que está nos ouvindo. Se você está chegando até aqui, é um assunto que às vezes o empresário não gosta de dar atenção, que é o jurídico, parece que tem alergia. Será que você... Sabe aqueles caras que falam assim, não, é chato, né? Acho que eu não vou no médico não, porque se eu for lá ele descobre alguma coisa? Caramba. Então, você que está nos ouvindo, se você precisa aí de uma mentoria, de uma consultoria, a OAB São Paulo com certeza vai poder te indicar um advogado. Liga para o seu advogado, que faz 4 anos que você não liga, então já começa por aí. E se você está curtindo esse assunto, quer que a sua empresa cresça de uma forma mais saudável, se você quer aprender conosco, nós somos um podcast de conteúdo de gestão. Se você curtiu esse episódio, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Você pode também nos seguir no Instagram, Playgrowth Podcast. Você pode nos achar também no TikTok, Playgrowth. Playgrowth Podcast, exatamente que nem o Instagram. Você pode achar nosso site, playgrowth.com.br. Se inscreva, nos dá 5 estrelinhas aí no Spotify, se você está curtindo esse episódio. Se você quiser também nos sugerir alguma coisa, você pode nos mandar uma DM lá, direto no nosso Instagram, que a gente vai puxar as ideias, a gente está pegando algumas coisas ali. E novamente, para a gente encerrar, meu agradecimento, doutora Daniela, agradecimento ao OAB por ter cedido você para a gente. E até o próximo.